Glória a Jesus. Boa noite, vocês estão aí, gente? Hoje vocês estão, parece, com grandes expectativas sobre algo sobrenatural. Amém. Eu espero que realmente esse culto ele tenha e seja ainda mais sobrenatural. Mas eu peço que vocês sempre entendam que é o Senhor, que Ele é aquilo que nos move e Ele tem que ser adorado e esperado neste culto tão especial. E realmente estou muito feliz, animado para aquilo que o Senhor irá fazer e está fazendo nessa noite. É uma noite de alegria, de júbilo, de graça. Nós estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor e isso é algo extraordinário. Por isso que talvez você colocou hoje uma roupa mais bonita, o perfume mais caro, eu coloquei a minha vestimenta de guerra e realmente é maravilhoso porque nós precisamos entender que o calendário litúrgico ou as datas festivas dentro do calendário cristão são importantes. E tanto quanto nós celebramos, por muitas das vezes, o Natal como um momento extraordinário, de fato assim o é, mas a Páscoa é, se não o maior, mas em igual pé de igualdade, nesse sentido, daquilo que pensamos por uma data festiva e importante. Por isso, hoje é um dia para ser vivido de forma diferente. Eu não sei se você viveu o seu domingo como talvez você sempre viveu, mas é importante nós entendermos que tem datas que são marcos necessários na nossa história e que nós precisamos, com as nossas vidas, apontarmos para uma outra realidade. Hoje, então, nós celebramos realmente como nosso irmão orou aqui de forma tão bela. Temos uma cruz aqui atrás, uma cruz que não tem ninguém mais pregado nela. Nós cremos em um Deus que é vivo, que vive, que reina, que fala, que comunica. Por isso, todas as vezes quando nós oramos, dobramos os nossos joelhos, todas as vezes que levantamos as nossas mãos, todas as vezes que nós estamos em um culto, em adoração, nós estamos falando com alguém que nos ouve. Ele ouve você. Talvez da sua forma mais contida, tanto na sua forma de maior grito e, de fato, demonstração de amor, Ele ouve. E talvez hoje seja uma data importante para nós entendermos que o nosso Deus ouve. E eu digo isso porque em meio a tantas realidades e talvez em meio a tantas datas de Páscoa, as quais você já vivenciou e passou, nós temos perdido às vezes o brilho do viver a Páscoa. Hoje eu acordei feliz pela manhã. Hoje o meu café foi diferente. Porque ao ler as Escrituras, eu fui tomado por uma alegria profunda de perceber, mais uma vez, que aquilo que eu estou fazendo há quase 30 anos de existência não é somente um rito religioso, mas é uma relação de amor. E hoje, este que nos ama acima de todas as coisas nos faz relembrar o seu amor sacrificial. Talvez você veja de tradições que a Páscoa ela era um sinal de ausência, talvez de um alimento, talvez você não falava o nome de Deus nessas datas, e nenhum problema com a tradição. Mas quando nos perguntam, nos questionam, por que de fato vivemos Páscoa? Eu tenho certeza que a resposta seria unânime. Você diria a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é Páscoa. Nós vivemos esse momento porque Jesus, Ele me salvou, como salvou você. Mas a pergunta, e talvez o que vai nos direcionar para esse sermão de Páscoa, é uma reflexão. Mas Jesus nos salvou do quê? Você sabe que a Páscoa, Ele salvou você, mas Ele salvou você do quê? Talvez a sua mente veio, talvez, o pensamento, obviamente, Ele me salvou do inferno. Ele me salvou de uma eternidade distante dEle, e de fato, isso é uma verdade. Mas muitas das vezes, nosso pensamento sobre Páscoa é limitado porque acreditamos que Jesus fez tudo isso simplesmente para mudar o nosso destino. Como se Ele só desejasse, de fato, mudar o nosso destino.
Quando pensamos dessa forma, e talvez tendo esse senso comum como o norteador de nosso pensamento sobre Páscoa, talvez temos uma falha e talvez até mesmo um grande erro bíblico. Porque Páscoa não é somente a mudança de destino. Páscoa é uma nova reflexão sobre quem Ele é e quem somos. Por isso, nós não podemos hoje dar sequência no sermão sem pensar, e hoje nós iremos fazer algo um pouco mais litúrgico, eu diria, lembrar de Êxodo 12. Páscoa, ou a Páscoa judaica, nada mais é do que Pessá, passagem. E quando pensamos em Êxodo 12, nós lembramos daquele momento tão enigmático nas Escrituras. Havia um povo que Deus chamou para si, esse povo estava escravo, esse povo estava preso, esse povo estava vivendo por uma opressão de uma outra potência do seu tempo. E este povo, mesmo tendo este Deus tão poderoso e amável que temos, ele se encontrava em um lugar de escravidão, de desilusão, com falta de fé. O povo hebreu estava perdendo a sua identidade. O povo hebreu estava perdendo a compreensão de fato de quem eram. Ao ponto, então, eu quero que você preste atenção nisso, que Deus chama um homem para libertar esse povo, e todos nós sabemos isso. Um homem chamado Moisés. E aqui eu não vou perder tempo, de alguma forma, apresentando você a Moisés, porque eu creio que você sabe quem Moisés é, e de fato você já ouviu muitas histórias e viu muitos desenhos ao longo do tempo. Mas Moisés é essa pessoa ao qual Deus chama. Agora, o chamamento de Moisés para se tornar o libertador do povo acontece em meio ao deserto, em meio a uma sarça que arde. E o interessante disso tudo é que Moisés, ao passar por esse lugar ao qual Deus chama de santo, ele se relaciona com Deus que se revela, e esse Deus, ao se revelar a Moisés então diz, ok, eu estou te ouvindo, ok, eu entendo que isso aqui é sobrenatural, isso aqui não é da minha mente, isso aqui não pode ser um sofisma da minha compreensão, isso aqui não pode ser uma ilusão da minha mente, do meu subconsciente, isso aqui é real, então me diga o seu nome. Deus não diz o seu nome. Deus simplesmente diz, eu sou. É interessante pensar que no contexto no qual Moisés estava inserido, a mentalidade mítica, egípcia e babilônica, era uma construção de que os homens foram criados para trabalhar como escravos para alimentar os deuses. Os homens deveriam trabalhar, os homens deveriam se sacrificar, os homens deveriam servir os deuses. Esses deuses eram alimentados por esses homens que os serviam, por esses homens que entregavam a eles as suas vidas, a sua energia, os seus filhos, a sua vida. Só que Deus, ao se declarar para Moisés como um Deus chamado Eu Sou, ele está dizendo algo muito interessante. Primeiro, que ele não dirá o seu nome, porque no contexto também mítico da realidade de Moisés, se você soubesse de um nome de um Deus, de uma entidade, teoricamente você poderia dominar essa entidade. É por isso que os deuses egípcios existem pseudonomes. Os nomes originais ninguém sabe, porque se assim soubessem, esses deuses estariam como vassalos desse portador do nome, da verdade. Agora, quando Moisés recebe o Eu Sou está dizendo, eu sou um Deus que não estou esperando de você, Moisés, um sacrifício para que eu, então, me alimente. Eu sou um Deus totalmente diferente. Eu sou um Deus que não só espero que vocês trabalhem para o meu favor, mas eu sou um Deus que trabalho em favor daqueles que eu amo. Essa nova realidade, essa nova concepção em um simples nome, eu sou, está dizendo para Moisés que Moisés pode fazer muitas coisas e assim ele fará. Mas quem está intimamente atento e quem deseja mais do que de que aquele povo seja salvo e retirado da escravidão, não é Moisés com o seu poder, mas é o próprio Deus. Deus está falando através de Moisés, através da história do Êxodo para nós, em nosso contexto moderno hoje, pós-moderno, como assim você deseja,
De que o nosso Deus, Ele não está esperando, preste atenção nisso, simplesmente que venhamos a dar a Ele algo que Ele espera, uma expectativa de uma ação, um sacrifício, uma entrega, um Isaac. O que as Escrituras, então, fundamentam é que esse Deus trabalha em favor de nós, porque, de fato, Ele nos ama. Nesses dias, as pessoas não conseguem mais aceitar o amor. As pessoas não conseguem mais viver uma realidade de afeto com os outros e até com Deus, porque a relação com Deus não é mais fundamentada no amor, mas sim uma troca mercadológica. O eu sou está dizendo que eu trabalho em favor daqueles que eu amo. Eu quero dizer para você hoje uma coisa muito importante. Deus ama você. E se Ele ama você, isso aqui não é uma palavra coach, isso aqui não é uma palavra motivacional, isso aqui é uma palavra bíblica e teológica. Este Deus está trabalhando em favor daqueles que Ele ama. Se Ele ama você, Ele está trabalhando em favor de você. O que você está vivendo, portanto, as suas lutas, as suas vitórias, as suas alegrias, as suas frustrações, são, de fato, talvez, ferramentas de Deus demonstrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele está trabalhando em favor de você. Páscoa, portanto, não é dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas simplesmente, primeiramente, observar, Senhor, o que o Senhor está fazendo e falando para mim nesse tempo. O que o Senhor está falando para você nesses dias? Em Êxodo 12, Deus ele salva o povo hebreu da escravidão, salvando então o primogênito. Conta-se em Êxodo 12, depois você pode ler isso em casa, que este Deus ordenou que eles colocassem sobre os umbrais das casas e as laterais das casas sangue de um cordeiro que deveria ser morto e o seu sangue deveria ser aspergido. Nessa noite, no qual o anjo da morte passa por todo o Egito, nas casas nas quais haviam esse sangue, esse anjo não tocou, esse anjo não entrou, e nas outras demais casas, todos os primogênitos foram mortos e assassinados. Naquela noite, Faraó chora pela morte do seu filho, e é naquela noite que ele liberta o povo da escravidão e permite que o povo hebreu vá embora, fuja, seja liberto. Deus, ele, portanto, faz com que algo horripilante aconteça para que ele possa demonstrar ao seu povo o quanto ele ama. Deus poderia ter feito num piscar de olhos, mas ele cria todo um enredo de uma narrativa para demonstrar para o seu povo o quanto ele está atento e não esquece daqueles que ele ama. A Páscoa, portanto, acontece sendo, obviamente, uma prefiguração da Páscoa que nós logo iremos celebrar, a Páscoa do Cristo. Mas o Pessá, a Páscoa do povo hebreu, nada mais do que um relembrar e um apontar de que hoje eu tiro vocês da escravidão de uma outra potência, mas chegará um dia em que eu tirarei todo o cosmos da escravidão do pecado. O que nós não entendemos muitas vezes é que a data da Páscoa é realmente um marco no qual Deus muda por completa toda a existência, toda a criação, tudo muda, tudo é modificado através daquele Cristo que se entrega na cruz e que ressuscita ao terceiro dia. Tudo muda, nada mais é o mesmo. Entendendo isso, Jesus, como bom judeu, na sua última Páscoa com os seus discípulos, ele inicia então como deveria ser a Páscoa ou Pessá dos judeus. E por isso eu queria convidar, cadê o Will com as nossas ferramentas litúrgicas hoje? Nosso diaconato. Jesus, como bom judeu, ele pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa para que eles pudessem celebrar. Querem colocar?
E hoje nós iremos comunicar a vocês como de fato foi a Páscoa judaica, em uma demonstração obviamente moderna. E após o culto você poderá viver também o Pessah judaico para que você possa entender. Quando nós vemos a ceia de Jesus, nós achamos que só tem pão e que só tem o suco da videira. Mas era muito diferente disso. O primeiro elemento que carregava a memória poderosa desse Deus que ama, desse eu sou que salva o seu povo, é o que chamamos de Cordeiro Pascal. Por todos os anos, como estatuto, como memorial, como marco eterno, o povo judeu deveria celebrar a Páscoa, tendo primeiramente o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto para que Israel fosse liberto, o Cordeiro que foi dele tirado sangue para ser aspergido na frente das casas. O primeiro item extremamente importante na Páscoa, no Pessah, era realmente o Cordeiro Pascal. O segundo item, elemento extremamente importante é a respeito dos pães asmos, ou pão sem fermento. Esse pão era sem fermento porque os hebreus deveriam sair de forma rápida do Egito. Não daria tempo para fermentar, para de alguma forma desenvolver melhor esse pão. Eles tinham pouco tempo, era rápido. Logo, sempre que eles comem deste pão, eles estão lembrando a pressa, a urgência e mesmo assim os medos. Além disso, havia a água salgada. A água salgada, ela era, e de fato ainda é, eles pegam uma folha, eles molham na água salgada e eles comem. É gostoso? Claro que não. Mas eles comem e eles tomam água salgada para lembrar as lágrimas derramadas enquanto ainda eram escravos. Se não bastasse isso, eles também tinham a sopa de frutas. Nossos irmãos fizeram. Isso aqui é gostoso. A sopa de frutas lembrava a argamassa e os tijolos que os israelitas preparavam enquanto cativos no Egito. E, de fato, o fim. O suco da videira, nesse contexto, o vinho, hoje, suco. Que simbolizava 5, teoricamente são 4 promessas. A primeira promessa, encontrada em Êxodo 6, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Promessa 2, eu os libertarei da escravidão. Promessa 3, eu os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. E promessa 4, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. E eles então partilhavam do suco da videira. O povo, o qual Deus chamou para si, deveria fazer isso como marco para eles nunca esquecerem o quanto Deus os ama, mas também para eles nunca esquecerem o que o pecado pode fazer com um povo por completo. Entendemos, portanto, que possivelmente na última ceia, no qual Jesus obviamente pega o pão e pega o suco da videira, haviam também outros elementos, porque eles estavam relembrando e passando por este momento, esse marco temporal na história, no qual eles estavam sofrendo e de alguma forma tendo prazer ao ceiar, relembrando a alegria, mas também a dor. Pastor, por que você trouxe todas essas coisas nessa noite? Não, nós não somos judaico-messiânicos, fiquem tranquilos. Mesmo eu achando muito belo esse movimento em alguns aspectos. Mas eu quero trazer para nós, cristãos modernos, ocidentais, é que de alguma forma nós esquecemos
o quanto podemos nos perder na jornada de seguir o Cristo. E nós achamos que é possível, então, partilhar uma vida sem símbolos. E ok, nós não vamos usar esses tipos de símbolos, mas nós podemos tirar, então, o símbolo da devoção, o símbolo da contemplação, o símbolo da oração. Nós estamos vivendo hoje Páscoa em meio a um povo, muitas vezes, que não está o amando como ele deveria ser amado, buscado como deveria ser encontrado. Nós simplesmente estamos vivendo como se não houvesse tradição, como se não houvesse história, ou como se não houvesse as Escrituras como nosso norteador de existência. E é por isso que temos medo do coelho da Páscoa. Porque, de fato, ele tem ganhado mais proeminência, não somente nas casas dos gentios, daqueles que não conhecem a Cristo, mas também daqueles que o conhecem. Talvez hoje você fez a sua filha ou o seu filho encontrar um ovo em casa, não tem problema algum. Mas o triste é que talvez você não abriu as Escrituras para comunicar a respeito do que estamos vivendo nessa data. Naquela época, Jesus então pega o pão e o cálice e faz uma comparação. Ele vai dizer que o seu próprio corpo e sangue seriam entregues, ou seja, a morte de Jesus é a Páscoa não mais para o judeu, mas a Páscoa de Jesus é realmente a Páscoa para toda a criação. O que hoje celebramos não é somente um marco de um povo específico, mas é realmente um marco do véu sendo rasgado e onde nós podemos agora acessar esse Deus que outrora tinha um único povo para si. Somos então enxertados nessa história, somos enxertados nesse Deus que é a salvação, e então podemos contemplar o que é a Páscoa. Só que eu não encontrei, e de fato eu não encontrei nenhum texto tão belo ou tão mais poderoso para falar para vocês ainda das Escrituras do que um texto. Eu vou ler esse texto nessa noite na íntegra para vocês. É de um teólogo que eu gosto bastante, do Peter Layton, e ele vai de alguma forma comunicar a respeito do que é Páscoa. Enquanto eu vou estar lendo esse texto, nós teremos a ajuda da nossa equipe de mídia, onde eles estarão passando alguns pontos cruciais desse texto. E eu peço a atenção de você, isso vai estar gravado depois, mas eu peço a atenção de você de forma estrita, porque eu lerei o texto na íntegra, para você entender um pouco mais a respeito do que é realmente a Páscoa e o que é a cruz. Amém? Podemos começar? O nome do título, né, do artigo é Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 2, a palavra do Senhor diz assim: pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo decidiu nada saber além de Jesus e da cruz. Isso é suficiente? O que é a cruz? Seria ela grande o bastante para preencher o universo? A cruz é a obra do Pai que, em amor, entrega o seu Filho pelo mundo. É a obra do Filho que não se apegou à igualdade com Deus, mas entregou a si mesmo em morte vergonhosa. É a obra do Espírito por meio de quem o Filho se oferece ao Pai e que é derramado do lado transpassado do Filho glorificado. A cruz revela a altura, a profundidade, a largura do eterno amor triuno. A cruz é a luz do mundo. Nela Jesus se torna como o firmamento, mediando entre o céu e a terra. É a primeira das árvores frutíferas, e nela Cristo resplandece como a brilhante estrela da manhã. Na cruz, ele é o doce incenso que sobe aos céus, e nela morre como o verdadeiro homem que traz o descanso sabático de Deus. Adão caiu por uma árvore, e por uma árvore foi salvo. Em uma árvore Eva foi seduzida, e por uma árvore a esposa é restaurada ao seu marido.
Em uma árvore, Satanás derrotou Adão. Em outra, Jesus destruiu as obras do diabo. Em uma árvore, o homem morreu, mas pela morte de Jesus nós vivemos. Em uma árvore veio a maldição. Por outra, essa maldição cede lugar às bênçãos. Deus expulsou Adão da árvore da vida em uma árvore. O último Adão suporta o exílio para que herdamos a terra. A cruz é a árvore do conhecimento e do julgamento, o lugar onde este mundo é julgado, mas também a árvore da vida, cujas mudas plantadas junto ao rio da Nova Jerusalém produzem fruto todos os meses e folhas para curar todas as nações. A cruz é a arca de madeira de Noé, refúgio para toda a criação, sinal de uma nova aliança de paz e restauração. É a arca que conduz Jesus, o verdadeiro e maior Noé, com toda a sua casa, através do dilúvio da morte, rumo à segurança da nova criação. A cruz é a oliveira de Israel, na qual o verdadeiro Israel morre por causa de Israel. Por gerações o povo adorou ídolos sob toda a árvore frondosa. Derrubaram árvores, queimaram a madeira e fizeram dela deuses para si. Nos últimos dias fizemos o mesmo, moldamos a madeira em uma cruz. Assim a cruz se torna o clímax da história de Israel, quando seus líderes se unem para zombar de um rei longânimo, como seus pais haviam feito antes. A cruz é a árvore do império, onde Jesus é executado como rebelde. É a árvore da Babilônia, de Roma e de todos os poderosos que rejeitam outro rei além de César. É instrumento de morte para inúmeros mártires. Contudo, ela também se torna o estandarte do reino de Deus, a quinta monarquia que cresce até se tornar a maior das árvores, abrigo para as aves do céu e os animais da terra. A cruz é o cajado de Moisés que abriu o mar e conduziu o povo em terra seca. É a madeira lançada nas águas de Mara, tornando doce o que era amargo. É a haste sobre a serpente que foi levantada no deserto, assim como o Filho do Homem foi erguido para atrair todos a si. A cruz é a árvore da maldição, pois maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Nela foram expostos reis derrotados e inimigos do povo de Deus. Mas agora nela é exaltado o Rei da Glória. O Filho de Davi, o Salvador maior que todos, Cristo, toma sobre si a maldição para removê-la de uma vez por todas. A cruz é a arca da nova aliança, o trono do Salvador exaltado. O tesouro antes selado e agora aberto para revelar os dons de Deus. Jesus, o maná do céu, Jesus, a palavra eterna, Jesus, o cajado que floresce, é a arca em terra inimiga, ainda assim conduzida em triunfo. Jesus falou contra o templo, feito de pedras e cedros do Líbano, e anunciou sua destruição. Os líderes fizeram dele um ídolo, preferindo preservá-lo a reconhecer o Senhor do templo. Contudo, a cruz se torna o verdadeiro templo. No Calvário, ele é destruído para ser reconstruído em 3 dias. Unindo judeus e gentios em adoração, dela fluem águas vivas que renovam o deserto e trazem vida aos que estavam mortos. A cruz é o altar do mundo, onde o sacrifício final é oferecido. Nela Jesus se entrega em amor ao Pai e ao seu povo, como oferta de aroma suave. É a madeira que Isaac carregou ao subir o Monte Moriá com Abraão, confiando na provisão de Deus. É também a madeira da purificação que limpa da contaminação da morte. Plantada sobre o monte, a cruz transforma o Gólgota em novo Éden, no novo Ararat, no novo Moriá. É um Sinai maior, onde Deus revela a sua glória definitiva. É mais alta que Sião, o monte do grande rei. É o verdadeiro monte da transfiguração, onde o Pai glorifica o Filho. É o novo Carmelo, onde o fogo de Deus consome o sacrifício vivo e forma um povo renovado. Erguida no centro do mundo, a cruz se torna uma escada para o céu, com anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A cruz rasga o véu e o próprio corpo de Cristo, para que por meio dessa separação
seja destruído o muro que separava Deus, o seu povo, e os judeus, os gentios. Ela se estende para abraçar o mundo inteiro, alcançando todas as direções, todos os povos, toda a realidade. A cruz é o ponto decisivo da história, a encruzilhada onde tudo converge e de onde tudo procede. Nela aprendemos que a realidade é marcada pela forma da cruz, o amor de Deus, a estrutura da criação, o caminho da história humana. Por fim, Paulo decidiu nada saber além de Cristo crucificado, e isso era suficiente. A cruz era tudo o que ele conhecia na terra. E, conhecendo a cruz, ele e nós conhecemos tudo o que realmente importa. Não é só uma cruz. Não é só uma morte. Não é só um lugar. Mas é o convergir de todas as palavras, todas as promessas em um único ato de entrega, amor e sacrifício. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, não reconhecer a cruz é caminhar de uma maneira irresponsável. E de fato nós não podemos caminhar não reconhecendo ou caminhando de forma irresponsável a respeito da cruz. Sabemos que um cristão verdadeiro é aquele com os seus pés sobre uma poça de sangue, que olha para baixo e percebe que não existe realidade para ele, senão ser crucificado com Cristo. É uma noite memorável, para que nós possamos, sim, celebrar a ressurreição do Cristo, mas que também nós possamos sair daqui entendendo que não existe um outro lugar, uma outra arca, um outro caminho. Que não existe uma outra forma, que não existe um outro amor, se não olharmos para baixo e vermos uma poça de sangue. Se não entendermos que é sobre Ele que estamos vivendo e é sobre as suas pisaduras que nós somos sarados. A Páscoa não tem sentido se o nosso coração não dói ao olhar para a cruz. A Páscoa não tem sentido se continuamos a viver como sempre vivemos. A Páscoa não tem sentido quando queremos desistir daquilo que o Senhor morreu para te entregar. A Páscoa perde o valor quando trocamos o Senhor por meras moedas de prata. Cristo é o nosso sacrifício. E por isso, quando você abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Mateus 27. Leremos do verso 45 ao 53. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 27, 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu um caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram.
saíram do cemitério, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Amém. Nós temos aqui o relato de um Deus morrendo. E segundo o que encontramos nos evangelhos, a terra é tomada por uma escuridão que dura o total de 3 horas. Jesus, ele está sofrendo a angústia da cruz. Jesus está sentindo dores. Ele não tem mais força para puxar ar em seus pulmões. Em certo estado, o seu coração não tem nem mais força para bombear. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo muito. Não há beleza no sofrimento. Jesus utiliza, enquanto está na cruz, o Salmo 22 e o 69, ele utiliza isso como demonstração de talvez um momento de refrigério, de oração a Deus. Ele então declara, Eli, Eli, lama sabachthani. Alguns ouvem achando que ele falou Elias. Havia, no contexto de Cristo, uma história de que Elias, como ascendeu aos céus, ele poderia descer do céu e salvar uma vida que estivesse correndo risco. Mas não é isso. Jesus não está chamando Elias. Jesus está dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Em nenhum outro versículo, em nenhuma outra parte das Escrituras, nós encontramos Jesus chamar Deus senão de Pai. Ele sempre chamou Deus de Pai, mas em um único instante, ele o faz a diferença. Ele, ao invés de chamar meu Pai, ele chama meu Deus. Segundo alguns comentaristas, como o próprio Carson, vai dizer que neste momento há uma indicação de que naquele momento houve um lapso, houve uma barreira, houve uma interrupção no relacionamento de Jesus de filho para com o Pai, porque naquele instante ele deveria ser o cordeiro que deveria levar sobre si todos os pecados. Naquele momento, portanto, ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia falar de tantas outras coisas. Jesus poderia reclamar de tantas outras dores, mas ele reclama do abandono. Eu não sei se você já passou por algum abandono na vida, mas realmente o abandono é uma dor que talvez não tenha comparação. Mas essa dor de abandono é totalmente diferente, porque trata-se do abandono de uma relação triuna. E naquele instante, por amor a mim, por amor a você, este Cristo se torna maldito. E sobre, de fato, todo o seu ser cai realmente o peso da justiça e a ira de Deus. Naquele momento, Cristo, versículo 50, clama mais uma vez e entrega o seu espírito. E então acontece o grande silêncio. Eugene Peterson vai dizer que por 3 dias houve silêncio, mas não significa que 3 dias nada foi feito. Enquanto havia silêncio no mundo, havia agora uma grande festa nos céus. Porque este Cristo que entregou-se na cruz, se morreu por mim e por você, naquele exato momento de dor,
naquele exato momento de abandono, ele vence o maior inimigo de nossas vidas, que é o pecado. Naquele momento, Cristo vence, o silêncio agora toca a terra, mas a alegria e a festa acontece realmente no céu. O pecado não tem mais valor. Cristo venceu a morte, o salário do pecado. Cristo venceu. Os seus discípulos estavam vendo e ouvindo o que de fato iria acontecer. Mas o que acontece um pouco antes de sua crucificação e um pouco depois de sua crucificação é que estes o também abandonam. Sabendo do que ele poderia fazer, sabendo o quanto ele era poderoso e de fato vendo e vivenciando milagres e maravilhas, eles o abandonaram também. Talvez hoje você está aqui vivendo como se Cristo estivesse morto. Quem sabe você está nesses dias vivendo como se esse Jesus não mais tivesse força, vida e vigor. Talvez como os apóstolos, nós, quem sabe, nesses dias estamos fugindo do Senhor e não mais acreditando naquilo que Ele pode fazer. Mas então algo acontece e modifica a história de todos e mais uma vez a nossa. Abra comigo no versículo 28, verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Mesmo em meio a tanta dor, medo, mesmo em meio a tanto sentimento de abandono, este Cristo volta à vida. As amarras da morte não conseguiram prendê-lo, ele então ressurge num corpo glorificado, ressurge com realmente uma nova perspectiva daquilo que podemos fazer e viver. O véu se rasga e ele se torna agora aquele que possui o primeiro corpo glorificado da história. Agora ele é homem e Deus para sempre. E nós podemos dizer que iremos segui-lo. A Páscoa, portanto, em tudo que falamos nessa noite, em todos os símbolos, em toda a grandiosidade que lemos nas Escrituras, nada mais é do que um grande relembrar nessa noite. De que se este Cristo vive, o seu povo precisa viver como se de fato ele estivesse vivo. Eu e você nessa noite precisamos não somente aceitá-lo como único e suficiente Salvador, mas permitir com que ele nos encontre em nosso coração, declarando para nós uma verdade, de que ele continua fazendo, que ele continua corrigindo, ele continua sustentando, ele continua curando, ele continua falando. Este nosso Deus, que hoje relembramos a sua ressurreição, ele não está em um sublime trono intocável, mas ele entrega o seu Espírito para que nós tivéssemos a possibilidade de nos conectarmos com ele de forma plena, real, visível.
Eu não sei você, mas eu acho que Jesus está com saudade de nós. E enquanto nós ministrávamos essa noite, veio muito forte esse sentimento no meu espírito: o Senhor está com saudade de você. Eu não sei como está a sua realidade espiritual nesses dias. Eu não sei se você foi machucado pela igreja, se você foi traído. Eu não sei se você, de alguma forma, foi machucado por pessoas, por ambientes. Eu não sei se você está desanimado com a igreja, cansado de lutar ou cansado de correr. Eu não sei se você hoje está cansado de vencer, de lutar contra os seus pecados. Eu não sei. Mas o sentimento que eu tenho nessa noite é que antes de ceiarmos, nós precisamos dizer para o Senhor em alta voz que nós o amamos e que nós estamos com saudade de sua presença. Uma igreja é uma igreja viva, não quando ela faz coisas, mas quando ela ama. E Cristo coopera com o povo que Ele ama. Ele nos ama e nós devemos amá-lo com aquilo talvez tão pequeno que temos, mas talvez com a maior verdade dos nossos corações. Essa noite, sim, é uma noite de celebração do ressurgimento do Cristo, da sua ressurreição, mas também, quem sabe, seja a noite em que você que estava morto também novamente voltou à vida. Quem sabe seja a noite no qual você que estava dormindo, o Senhor novamente te acordou. Quem sabe seja a noite do Senhor restaurar o seu coração que está tão distante dele. Por isso eu convido você a ficar em pé comigo nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. A Páscoa não é um mero linguajar evangélico, é uma existência real. A paz é entender, a Páscoa é entender que nós temos paz e a nossa paz Ele conquistou na cruz. A cruz derrubou a parede da separação, aboliu a inimizade. Nós agora somos corpo de Cristo. Nessa noite eu quero convidar você a ter realmente um momento profundo e íntimo com o Senhor. Quem sabe os seus filhos estão lá em cima. Quem sabe você, nesse momento, consegue, de forma plena, orar. Eu sinto nessa noite que algumas pessoas estão muito distantes do Senhor. A impressão que eu tenho é que para muitos a Páscoa se tornou um rito religioso. E hoje o Senhor quer tornar a Páscoa um encontro com você. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu santo nome, Jesus. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora Ele vive. É para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, nós temos nos acostumado a uma vida com o Senhor distante. Senhor, nós temos nos acostumado a uma vida cristã onde nós não amamos o Senhor como o nosso maior amor, como o nosso maior afeto. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos, Senhor. E quem sabe nesses dias nós temos amado mais a bênção do que o Senhor da bênção.
Senhor, assim como a Páscoa judaica hoje, a passagem, onde nós relembramos as suas fortes mãos que tiraram o povo da escravidão do Egito. Da mesma forma, hoje relembramos Cristo, todo o seu sofrer na cruz, toda a sua dor. E ao relembrarmos, Senhor, toda a sua dor, nós relembramos também quem somos em Ti. Por isso, Senhor, faça dessa noite um marco em nossa existência, um marco na vida dos meus irmãos. Não pelas canções cantadas, nem pela palavra proferida, mas pelo Senhor marcando essa vida, essa história, essa família. Senhor, eu oro, assim como temos tanto orado nesses dias, para que o Senhor nos lembre como eram aqueles dias. Naqueles dias em que fomos resgatados, naqueles dias no qual o Senhor nos encontrou. Senhor, nos lembre daqueles dias que nós não fazíamos cálculos pelos sacrifícios que tínhamos que fazer pelo Seu reino. Senhor, que nós não medimos esforços em declarar com a nossa vida, com os nossos feitos, atos, o quanto nós Te amávamos. Senhor, eu sinto nessa noite que existem muitos irmãos aqui que acham que aquilo que viveram no passado foi simplesmente um momento de juventude, que foi somente, Senhor, um reflexo do primeiro encontro, e que hoje, Senhor, não conseguem mais acessar esse lugar de entrega, de amor, de sacrifício. Senhor, perdoa-nos nessa noite, se temos permitido com que as marcas dos homens em nós sejam mais profundas do que a marca do Cristo. Por isso, nessa noite, noite de Páscoa, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos. Senhor, rasga o nosso coração por completo. Eu vejo nessa noite pessoas com medo de viver aquilo que o Senhor tem. Pessoas com medo porque de alguma forma foram marcadas. Pessoas com medo porque e talvez em algum tempo a preocupação maior era o Cristo e as outras coisas estavam de lado e você acha que a vida tem que ser diferente do que foi. A impressão no meu espírito hoje é que existem pessoas aqui que sabem que precisam voltar, sabem que precisam viver novamente esse fogo, essa paixão e essa entrega, mas não estão mais dispostas por conta do espírito desse tempo. Eu quero dizer para você e declarar em nome de Jesus que o Senhor quer fazer em você algo ainda muito maior, muito melhor, muito mais poderoso do que um dia foi. O Senhor quer fazer isso em você. Ele quer usar a sua casa, Ele quer usar os seus dons, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar até mesmo aquilo que você não vê valor, para tocar multidões, para tocar gerações. O Senhor quer usar você novamente. O Senhor quer usar você novamente. A cruz
É o caminho no qual Ele quer usar você novamente. Ele quer usar você novamente. Aceite isso, pare de lutar. Ele quer usar você novamente. Ele quer usar você novamente. Mesmo você com pecados, Ele purifica. Mesmo você com manchas, Ele limpa. Ele quer usar você novamente. Ele quer usar você novamente. Por isso, abra o seu coração nessa noite e permita que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar ao mais fundo do seu coração. Espírito Santo, traga agora, Senhor, revelação de quem Tu és. Revelação de quem Tu és. Revelação de quem Tu és. Quando olhamos para a cruz vazia, entendemos que a nossa vida não tem sentido se não for o Senhor. Por isso, Senhor, ajusta os olhos dos meus irmãos nessa noite. Ajuste o coração dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor seja suficiente. Que o Senhor seja suficiente. Ore se rendendo nessa noite. Se renda nessa noite, meu irmão, minha irmã. Os meus olhos viram Se renda nessa noite. a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. Esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. É minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação. Para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais eu, e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha
porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti jamais será, não será um segredo. Essa é minha promessa, e essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti, não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti, não será um segredo. Aleluia, Jesus. E essa Jesus. é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. O Senhor está buscando homens e mulheres dispostos a viverem isso. O Senhor está buscando. É o
meu anseio. Vocês estão dispostos? Meu amor por ti. Vocês estão dispostos? Não será um segredo. Vocês estão dispostos nessa noite? Vocês estão dispostos nessa noite? Senhor Jesus, obrigado pela sua doce presença até aqui, obrigado pelo seu toque. Que o Senhor seja exaltado em nós, os nossos nomes esquecidos. Pai, eu oro por cada um aqui que está disposto nessa noite a entregar tudo por amor a Ti, Jesus. Pai, não nos permita achar que isso é um pensamento de alguém imaturo. Porque assim como Paulo fala, Senhor, que um dia nós possamos esquecer todas as coisas, mas que nós não esquecemos do Cristo e aquele crucificado. Marca as nossas vidas essa noite, marca a nossa história. Faça os nossos olhos novamente queimarem pela sua presença. Assim, Pai, nós oramos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa ter ministrado o seu coração nessa noite, que possamos agora ceiar realmente com muita alegria. Afinal Ele vive, Ele reina, Ele fala. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Ele lembra do nosso nome, Ele lembra da nossa história, Ele lembra da nossa dor, Ele lembra de nós. Ele lembra das promessas, Ele lembra das profecias, Ele lembra. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu chamo então o pastor Kleber, ficar aqui do meu lado. Hoje nós faremos assim um pouco diferente, distinta. O pastor Kleber vai entregar o pão em suas mãos, o pão sem fermento nessa noite, e você pegará o cálice do suco da videira. Glória ao teu nome, Jesus. Antes de ceiarmos, eu gostaria de ler um texto com vocês, encontramos 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. A palavra do Senhor diz assim: quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Esse momento tão singelo, eu peço a atenção de vocês, é um momento sagrado. Nós estamos agora em um momento no qual relembramos não somente símbolos sem sentido, mas relembramos o seu corpo e o seu sangue. Por isso o convite que eu faço a vocês nesse momento, primeiramente, é olhar para cima, reconhecer que a nossa esperança só pode vir dele. O segundo é olhar para trás e para frente, contemplar o Calvário e também a árvore da vida. É olhar para o futuro, lembrando que ao comer do pão e ao beber o cálice, a igreja proclama a morte do Senhor até que Ele venha. É um convite também a olhar ao redor, lembrar que somos membros de um corpo espiritual, partes de uma igreja visível e espalhada pelo mundo, mas também olhar para dentro e perceber a nova criação avançando em nossos corações. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Eu convido então, nesse momento nós fazemos uma fila e você então pegará o cálice e também o suco da videira, o pão e o cálice. E eu quero convidar você a voltar para o seu lugar em espírito de oração e de reverência. Amém? Pode começar.
sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus.
sobre todo nome, nome sobre todo nome. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cear? Vocês estão prontos para cear? Para que Ele venha. Para que Ele venha. Onde nada mais importe. Onde nenhuma marca, nenhuma dor, nenhum medo. Ele nos chama para prefigurar uma vida que nesse mundo não faz sentido. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu. E disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Convido você nesse momento a comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Convido você agora a tomar do suco para beber. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela última ceia que lemos nas Escrituras. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bodas do Cordeiro, por aquele dia que não terá mais fim, por aquele dia, Senhor, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sol, porque a sua luz brilhará para toda a eternidade. Nós, como seu povo, prefiguramos esse dia aqui e declaramos que até que o Senhor volte, o Senhor encontrará nessa terra homens e mulheres que te amam acima de todas as coisas, homens e mulheres que não são moldados pelo espírito desse tempo, mas aqueles que sempre relembram e prefiguram a tua volta. Até que o Senhor venha, estaremos aqui. Hoje clamamos e declaramos: Maranata, venha, Senhor, rompa os céus, venha e desça. Nós queremos esse dia, nós ansiamos com a nova Jerusalém, nós ansiamos com o corpo glorificado, sim, Senhor, mas que até esse grande dia, que a sua igreja prefigure esse reino já inaugurado, esse reino de amor e de justiça, esse reino, Senhor, que aponta para ti, somente para ti. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso.
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Jesus. Obrigado, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado pela cruz. Obrigado por ser aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como João Batista afirma. Obrigado, Jesus. Nós rendemos graças ao seu nome. Nós te agradecemos por tudo que temos vivenciado nesses dias. E que possamos viver ainda mais como comunidade de fé, como sua família espiritual, como seu corpo espiritual nessa terra. Assim rendemos graças. Obrigado, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Obrigado por estarem conosco. Obrigado por essa ceia tão simbólica, tão poderosa. Espero que você saia daqui cheio da realidade do Cristo. E que isso te faça avançar ainda mais naquilo que Ele tem falado e proferido sobre você. Nós agora teremos a nossa ceia. Você é convidado a ficar conosco. A ceia é um momento agora onde nós iremos jantar juntos. Esse jantar de Páscoa é um momento de comunhão, unidade. Após também nosso jantar, nós teremos café lá atrás. Vai ser uma noite muito maravilhosa. Então, fique conosco, vamos celebrar realmente esse dia, porque é um dia memorável. Amém? Glória a Deus. Então não esqueça, nessa semana, as atividades da igreja. E venha na quarta-feira para nós estarmos orando juntos, em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando esse culto. Você pode fechar os seus olhos mais uma única vez. Senhor, nós oramos por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Obrigado por esse culto tão simbólico, tão necessário. Que isso seja, Pai, um marco em nossa existência, em nossas vidas. Um relembrar de quem o Senhor é e um relembrar daquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, abençoamos essa semana que inicia em Teu nome, declarando que o Senhor possa nos enviar, Deus, e por onde formos enviados, que possamos proclamar as boas novas. Assim oramos para que seja uma semana recheada da Sua presença e que a Sua alegria seja contagiante em nosso meio, Pai. Assim nós oramos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Tira suas mãos à frente, como você recebeu um grande e maravilhoso presente. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Vão em paz, que Deus os abençoe. Amém, Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite.